Olá, muito bom dia para você aqui no Poder em Negócios de hoje. Fernando Paiva, sócio fundador do Grupo Aldens, um dos maiores grupos de seleção aqui do grande Nordeste, Norte-Nordeste. Lógico que tem filiais também em São Paulo, em outros estados aqui do Nordeste, mas o foco é liderança, gestão e na recrutação de grandes executivos aqui para o Nordeste. Fernando, muito obrigado por aceitar esse convite, para bater esse papo aqui com a gente. Eu que agradeço, Ciro. É sempre uma honra estar com você, batendo um papo e falando um pouco de economia e do mercado aqui na região Nordeste. A Aldens, ela surge, Fernando, como uma grande empresa de recrutamento, de seleção e já está despontando aí com essa seleção de altos executivos, né? Quando a gente fala de liderança, né? O que a Aldens geralmente vai em busca? Que novo líder é esse que as empresas estão buscando e que a Aldens ajuda essas empresas a encontrar essa liderança para dentro dos grupos empresariais? Uma ótima provocação, Ciro. A Aldens, ela nasce como uma consultoria de recrutamento e seleção de executivos, né? Então, é uma empresa que tem quase 10 anos de mercado, né? Focada em recrutamento e seleção de executivos, né? Nasceu lá atrás em 2014, 2015, com um desejo de atender grupos familiares, né? Então, a gente tinha um projeto muito bacana com conhecimento na área de recrutamento especializado, né? Então, a gente, em 2015, nasce a Aldens com recrutamento e seleção. E ao longo desses quase 10 anos, construindo uma marca muito focada em grupo familiar, na busca desse líder ideal, desse líder perfeito, né? Com uma polivalência muito grande, com uma adaptação cultural à companhia muito forte, né? Então, a gente, até 2024, né, é muito especializado nesse setor, e aí nasce a Aldens. Depois a gente traz um outro projeto chamado Aldens Board, muito focado na estruturação de conselho e governança ainda para grupo familiar. E o último negócio do grupo, que é a Aldens Edu, que é exatamente após ajudar a companhia no recrutamento e seleção dessa liderança, a gente também entra num projeto de formação e desenvolvimento para esses profissionais, tá? E buscando a tua pergunta, o líder hoje que o mercado tem provocado é o líder que está sempre buscando aprendizado, né? Desenvolvimento, né? E adaptação ao cenário econômico, que é cada vez mais dinâmico, né? Você tem um desafio a cada semestre, né? Então o líder da atualidade ele tem que se adaptar muito fortemente ao mercado cada vez mais dinâmico e com adaptação cultural às companhias, né? Não adianta hoje o líder estar muito estruturado, voltado para uma cultura muito engessada, porque o mercado ele pede dinamicidade, né? Então um líder adaptativo, na busca de aprendizado constante, né? E além de uma competência técnica, uma competência comportamental que é fundamental. É uma seleção diferenciada, né? A gente lida diariamente aqui na TV com o processo de seleção, divulgando vagas, mas quando as empresas buscam essa liderança, é uma seleção um pouco mais aprofundada, um pouco mais trabalhada que a Aldens faz. Sim, a gente tem dois olhares, né? Como você falou, a gente tem um olhar da competência técnica, tá? E o grande diferencial da Aldens foi exatamente ter uma profundidade técnica. Então, lá na companhia, a gente fala que a gente espelha um organograma de uma grande empresa, tá? Então, se você tem uma demanda para a área de comunicação, eu vou ter um profissional lá internamente que conhece do mercado de comunicação. Se é finanças, eu tenho um profissional que vai olhar para a área de finanças. Se é comercial ou marketing, eu tenho um profissional que olha para a área comercial. Com isso, eu resolvo o quesito técnico, né? Então, quando você tem uma demanda, você tem a primeira necessidade, ela demanda do ponto de vista técnico. Então, eu vou te atender tecnicamente porque eu tenho o headhunter especializado na área de recrutamento e seleção do viés técnico. Só que aí eu tenho um aprofundamento do lado comportamental. E aí é quando, com algumas ferramentas internas, sejam de mercados contratados ou ferramentas desenvolvidas internamente, eu ajudo a fazer o fit da tua necessidade de comportamento com a tua competência técnica que você tem para a cadeira, né? Então, tem sim uma demanda especializada, tem um recrutamento de seleção especializado, né? Então, eu trago o conhecimento técnico, mas com olhar de comportamento, né? Para fazer o encaixe e, de fato, esse profissional ter perenidade e resultado dentro da companhia. A gente pode dizer que também vocês olham o que a gente chama de people skills, né? Assim, não é só saber fazer ali, mas tem toda uma parte emotiva, uma parte social que esse líder tem que ter? Fundamental. Eu vou falar, Ciro, até um jargão quase que hoje clichê, né? Que você contrata pelo técnico e demite pelo comportamento. Então, sim, tá? Então, a validação técnica é análise de currículo, né? Então, basicamente, se você está buscando um gerente financeiro, eu busco um profissional que é gerente financeiro e tem as competências técnicas da área financeira. Então, isso é análise de currículo. O People Skills, né? A ferramenta comportamental, a avaliação comportamental é onde faz a virada de chave desse profissional. Porque, tecnicamente,
você tem boas escolas, né? A companhia ela é uma boa escola, aquela formação acontece ali. Já acontece, é natural, né? Então, assim, se você traz um profissional para a área comercial, a área comercial da companhia ela já funciona. Então, aquele profissional ele vai entrar automaticamente, o dia a dia, a rotina faz ele aprender. O comportamento não. Toda a avaliação de people skills, o desenvolvimento comportamental, o aprendizado, a capacidade de aprendizado, o relacionamento, esse é fundamental. E aí é onde você tem que ter uma grande preocupação, porque isso vai fazer o profissional ter vida longa ou vida curta dentro de uma companhia. É mais difícil, Fernando, a gente recrutar quando a gestão ainda é familiar, porque muitas empresas hoje são herdadas, né, e tem aquela gestão ainda engessada, muito familiar. E essas empresas procuram vocês para poder achar ali um CEO, achar um executivo que possa dar encaminhamento a essas empresas? É muito mais difícil. É muito mais difícil. Tem muita coisa enraizada ali dentro. Muito. E Ciro, mas é muito mais saboroso contratar para a empresa familiar, né? Assim, a minha carreira pregressa, né? A gente trabalhava com também uma grande consultoria e eu vim desse mercado, né? E trabalhei com muita multinacional. E quando o projeto da Aldens nasceu em 2014, 2015, a gente tinha um desejo legítimo de trabalhar com um grupo familiar. Mas a gente já sabia que ia ser muito mais ralado, né? O desafio. O projeto tinha muito trabalho pela frente. Mas é um aprendizado constante, porque sim, né, o empresariado ele quer uma solução de prateleira, né? Então assim, é muito comum ele ter uma dor e buscar um executivo. E a gente brinca lá no escritório, na Aldens, que a gente não trabalha na Liga da Justiça, né? No contrato super-herói, né? Super-herói. Para resolver ali o problema. Então assim, porque contratar para a empresa familiar, muitas vezes, né? Você tem alguns problemas de governança, né, de cultura muito forte, né? A cultura da empresa familiar, a cultura do dono, né? É o estilo do dono, o estilão do dono, ele tá materializado dentro de uma companhia. Então, a cultura é o jeito do dono de trabalhar. Então, como que eu busco um executivo de mercado, né, que às vezes ele está padronizado numa empresa muito grande e encaixo numa cultura muito forte, que é a cultura do proprietário, que ele é polivalente, né? O empresário, no Brasil, ele é muito corajoso, né? Muitas vezes todo o conhecimento foi aprendido na prática. E assim, isso não é empacotado, aquilo está enraizado na pessoa, não é na companhia. Então, uma companhia que precisa ainda de processo, um programa de onboard, que é um programa de adaptação desse executivo que tem no mercado. Então, às vezes a gente contrata um excelente executivo, mas ele não encaixa na companhia. Então, tem uma preocupação de estrutura, de processo, de chegada, de adaptação. Então, no nosso modelo de recrutamento e seleção, a gente tem um pacote que a gente chama de onboarding, que é o plano de acompanhamento. Porque é um processo, na verdade, né? 100%, mas eu preciso ir um pouquinho antes, Ciro, diferente de uma multinacional, porque tem uma estatística que diz que 76% desse profissional, nos primeiros 6 meses, eles pedem demissão. Porque então, não se adaptam. Não se adapta, porque é o comportamento que você falou, né? O people skills, como é que ele se adapta à cultura da companhia. Então, a gente tem um programa de adaptação que eu preciso fazer com a empresa familiar. Por quê? Para saber como que ele está a adaptação, como que a empresa teve na chegada, o que foi acordado, o que foi contratado, se ele está colocando na prática. Então, como que está o dia a dia? Porque tem um azeitamento que precisa ser feito por um familiar. Então, é sim mais difícil que uma multinacional, que já está tudo mais encaixotado. Então, a gente participa do processo do começo ao fim. E quem está assistindo a gente em casa e pensando, fui agora contratado para ser líder, para ser um executivo, mas veio a danada da inteligência artificial. E aí, como é que fica esse processo? Vocês também estão lidando com essa novidade? Novidade não, que já é nosso presente hoje em dia. Eu acho que tem mais receio do que prática, né? Acho que alguns setores, sim, tem um impacto maior, tá? Mas o que tem um aprendizado que precisa ser desenvolvido é como operar a inteligência artificial, né? Tem, sim, acho que alguns setores, como a área jurídica, tem um desespero, né? Minha área vai ser substituída, mas não. É muito mais para encaixar essa ferramenta do ponto de vista de velocidade e performance do que propriamente uma substituição, né? Então, tem sim um aprendizado para ser feito, tá? Inclusive, a Aldens Edu, e eu vou falar com você no próximo bloco, a gente está trazendo um pouco mais de conhecimento sobre a área, mas alguns setores, sim, você tem adaptações, mas, via de regra, ainda tem setores muito tradicionais da nossa economia, tem a economia real muito forte, né? Então, a área comercial, a área financeira ainda tem, você tem uma ferramenta de inteligência artificial ajudando todos esses setores, mas na prática você não tem uma substituição, então o profissional ainda tem vida longa. Vocês são a base aqui no Recife, né? Tem filiais em outros estados, tem na Bahia, tem no Ceará, tem também em São Paulo. E quando esse executivo, Fernando, ele sai daqui do Nordeste, vai para São Paulo ou sai do Sul,
vem aqui para o Nordeste, como é que esse choque cultural também interfere para quem é um líder, para quem é um executivo? Veja, com quase 15 anos recrutando e fazendo esse movimento na prática, eu digo que no final do dia, bom filho é casa torna. Em algum momento, esse executivo que vem de fora, ele pensa em voltar para a sua região de origem, tá? Por uma questão familiar, de amigos, convivência, cultura, mas a adaptação, ela primeiro tem que ter vontade, né? Acho que o que a gente sempre fala quando eu vou trazer um executivo e fazer essa migração, e a gente tem escritório, a gente opera muito bem no Nordeste, escritório de São Paulo também, mas a gente é muito forte no Nordeste e sempre está trazendo o paulistano para morar pra aqui. Vir pra cá, né? Logicamente São Paulo pelo volume, né, de oferta de profissional, então a gente traz alguns paulistanos para cá. Então tem que ter vontade, né? Tem que ter bom senso e humildade para se adaptar, né? Seja na cidade, seja no negócio, né? Para entender que também tem aprendizado do lado de cá, é Porque fundamental. tem essa adaptação geográfica também, né? Geográfica, cultura, né? Serviço, né? Família tem que estar encaixada e o projeto, que nunca pode ser pela remuneração, né? A gente fala que quando é pela remuneração, o profissional acaba que voltando, ele não se adapta. Mas quando você compra o projeto da região, e tem histórico de vários paulistanos aí, pessoas de fora do Nordeste, que vieram e não querem mais voltar, né? Mas se você compra a região com as suas oportunidades e benesses, aí tende a ficar cada vez mais. Essa migração também acontece no contrário, a gente está exportando aí também muitos CEOs, muitos executivos também para o Sul e Sudeste? Menos. Infelizmente, o Nordeste ainda exporta menos o executivo preparado. Quem que eu exporto bem? O executivo em começo de carreira, que aí é o pernambucano, o cearense, o baiano, que quer ascender porque o eixo sudeste ainda tem muito mais oportunidade de emprego. Mas aqui, por uma característica familiar, né, e eu acho que tende a mudar, mas hoje, como você tem ainda a família no topo das companhias, eu crio uma tampa para o executivo, né? Então eu tenho um pouco o executivo assumindo aquela escada do principais. Crescimento é um pouco mais difícil por isso. É limitada, né? Então ela é muito mais rarefeita, né? Quando você vai lá para o alto executivo. E aí o que é que ele faz? Ele vai para São Paulo quando ele quer uma carreira de número 1, presidente de companhia, um diretor, um vice-presidente. Por quê? Porque eu tenho poucas empresas que são 100% profissionalizadas. Entenda profissionalizada é colocando profissionais de mercado nas cadeiras principais, né? Não que uma empresa familiar não seja. Mas quando eu tenho essa limitação, ele tende a ir para o Sudeste. Então, esse alto executivo, número 1, esse level, eu trago pouco para o Nordeste. Tá? Eu ainda tenho uma migração muito mais do nordestino e para o Sudeste. Porque quando a gente pega ali aquela lista da Forbes, as grandes empresas e tal, a gente vê que aqui no Nordeste, praticamente quase 100% são de empresas bem familiares, né? Os grandes grupos econômicos ainda são, né, acho que quase 100% são familiares. Quase 100%. O que é que eu tenho de multinacional aqui, na maioria dos casos, é uma ponta da operação. Né? Então, você tem grandes multinacionais que ela tem uma ponta de uma operação que estrategicamente é um centro de distribuição, é uma operação comercial que está aqui na região porque ela precisa atender um eixo de consumo muito forte. Mas a empresa familiar é onde tem volume aqui, né? Então, assim, e esse é o caso também, né? Então, quando eu trago o executivo do Sudeste, ele vem para uma ponta de operação aqui, né? Então, e acaba depois que o ciclo dele encerra, ele volta para o eixo do Sudeste. Então, a gente ainda tem empresas familiares, tá? Pernambuco e Ceará tem uma característica ainda muito forte de permanecer a estrutura da empresa aqui na região. Isso é bom para a nossa região, porque desenvolve a economia como um todo, né? Você gera receita, gera remunerações e o poder de consumo aumenta na região. Quando eu vou para o estado da Bahia, que a gente também tem escritório lá, eu sofro um pouco mais porque uma característica da Bahia é que ela migrou esse poder de decisão para São Paulo. Ela puxa um pouco mais a gente fala para baixo para o Sudeste, né? Exato. Então eu perdi essa musculatura desses altos executivos, porque eu não tenho empresa familiar com a cabeça na Bahia. Ele tendeu a ir mais para o eixo Sudeste. Mas Pernambuco e Ceará têm uma característica de segurar um pouco mais. Vocês têm uma filial aqui no Recife, e você falou aqui anteriormente na nossa conversa, que é importante estar em São Paulo, né? São Paulo ainda hoje é o grande núcleo ali desses grandes CEOs aqui no Brasil. Sem sombra de dúvida. Por uma questão econômica, histórica, né, volume transacional de negócio ainda é São Paulo. Então a gente decidiu ir para São Paulo, né? Tem um pouco mais de um ano que a gente abriu o escritório em São Paulo. A gente já atendia empresas de São Paulo e fazia todo sentido estar mais próximo dessas companhias, mas o discurso em São Paulo ainda é atender a multinacional aqui no Nordeste, né? Então a gente é consolidado com Recife, Fortaleza e Salvador, e São Paulo seria a ponte muito mais comercial.
porque acreditamos que o Nordeste ainda é uma praça que está em evolução, sem sombra de dúvida, né? Então, tem uma economia menos madura que o eixo Sudeste, mas você ainda tem muita pujança de crescimento, tem muita oportunidade. O estado do Ceará hoje, como escritório, é um dos maiores escritórios que a gente tem de operação, né? Então, o estado do Ceará está superaquecido, né? Então, você tem muito espaço de crescimento. Então, quando a gente vai para São Paulo, ainda é o discurso de eu quero te atender lá no Nordeste, porque é lá que a gente tem liderança. Vocês conseguem trazer estrangeiros ou ainda essa migração ainda é um pouco menor? Está gente de fora para cá ou mandar daqui para fora? Esses líderes, né? Estrangeiro do Sudeste para cá? Não, de fora do país mesmo para cá. Eu tenho um problema, Ciro, quando vou para o estrangeiro, que é a língua. Às vezes o empresário ele pensa assim, né? Vou trazer de fora do Brasil porque é melhor. Mas a adaptação cultural ela fica ainda mais difícil. Né? E eu ainda tenho um problema, que você fala de liderança, do idioma. Então, por não ter necessidade, o idioma não é tão desenvolvido. Então, sempre que a gente tem uma posição que demanda a língua estrangeira, a gente tem um pouco mais de dificuldade de contratar aqui na região Nordeste. Fica até a dica para quem está assistindo aí, é quase que uma obrigação, então, você até... Hoje não se fala nem na segunda língua, né? Já se fala na segunda, na terceira, né? É isso. Então, na região Nordeste, até o próprio inglês, que é uma língua que é uma língua universal, você tem menos pessoas com a linguagem com um bom nível de fluência. Quando você vai de novo, Sudeste, você tem muito mais, a não ser que você tenha uma multinacional que desenvolveu isso aqui. Então, toda vez que uma multinacional vem para cá, uma das preocupações, e a gente já fez alguns projetos de trazer multinacional para o Nordeste, uma das preocupações é saber se tem gente que tem uma fluência na língua estrangeira. E te falo que muitas vezes ele privilegia a fluência no idioma em detrimento da competência técnica, porque é tão difícil que ele primeiro traz alguém que sabe se comunicar para depois desenvolver a parte técnica. Ele pode até formar ali o técnico, né? Mas ele precisa que ele entenda tudo ali dentro. Precisa entender. Então, hoje é uma dificuldade. Então, trazer alguém de estrangeiro para cá, você tem uma dificuldade um pouco maior. Vamos para um breve intervalo agora no Poder e Negócios. Na volta, a gente continua aqui o papo com o Fernando Paiva, agora sobre formação, sobre educação. A gente volta em instantes. Até já. Estamos de volta com o Poder e Negócios, aqui com a gente Fernando Paiva, sócio fundador da Aldens, grupo de seleção e gestão aqui do Nordeste, Norte-Nordeste, mas a Aldens ela também tem a Aldens Edu, que é uma escola de negócios. Como é que funciona esse braço da Aldens aqui no Brasil? Então, Ciro, depois de quase 10 anos ajudando as empresas na área de recrutamento e seleção, trazendo um executivo pronto, né, e esses executivos já tinham as competências técnicas e de comportamento, a gente percebeu que tinha espaço para ter uma área de desenvolvimento, né? A gente começa a se posicionar como uma escola de negócios, né? Então, o principal ativo da companhia sempre foi o relacionamento que foi construído com o empresariado e com o executivo. E sabendo do gap, né, do espaço de desenvolvimento, seja do empresário, seja do executivo, a gente queria entrar numa área de desenvolvimento e subir a barra, né? Subir a barra do desenvolvimento na região. Então, a Aldens Edu, ela nasce para ser uma escola de negócios, né? Trazendo as melhores práticas dos executivos experimentados e validados em grandes companhias para passar esse conhecimento adiante, né? Então, a gente lança uma escola de negócios chamada Aldens Edu, tá? Que tem um braço de desenvolvimento focado em executivos com cursos presenciais e num modelo imersivo, né? De curta duração. A gente fez muita pesquisa de mercado para saber qual modelo de negócio que a gente ia entrar e se no passado você tinha uma obrigação da graduação, depois surgiu a obrigação do MBA e hoje, quando a gente começou a querer entender sobre esse mercado, tinha uma preocupação de demandar muito tempo para fazer um MBA, né? 18, 24 meses e você acabar tendo que escolher ou eu abro mão da família ou eu abro mão do trabalho para poder me dedicar a uma escola de negócio, para poder a um estudo. E a gente, cara, vamos montar um projeto que eu consiga, com curto espaço de tempo e com modelo de profundidade e imersão, entregar ferramenta e conhecimento prático para esses executivos e empresários. Então, a Aldens Edu nasce com um projeto de imersão executiva, de curta duração, tá? Modelo presencial, e que eu traga executivos experimentados no mercado para poder passar esse conhecimento adiante entre executivos e empresários que tivessem também um ambiente de troca bacana. Inclusive, agora em agosto, você já está com uma turma já, né? Agora em agosto tem uma turma que foi lançada semana passada, tá? É o segundo curso que estamos lançando. O primeiro curso foi um curso de experiência do cliente, onde trouxemos um diretor global da Disney,
o head de experiência do cliente do Nubank e o Vitor Cavalheiro, que é uma figura conhecida, né, um empresário que tem uma marca registrada com experiência no eventos de entretenimento. Né? Então, trouxemos 3 pessoas de referência para a área de experiência do cliente. E para esse agora, a gente está trazendo executivos que vêm da IBM, GE, Link Business School, RAP, empíricos que conhecem sobre gestão e crescimento de grandes empresas. Né? Então, como que o empresário aprende a escalar e crescer seu negócio de forma sustentável, lucrativa e com controle. Né? Então, trazemos agora para o dia 20 e 21 de agosto um programa de gestão do futuro com as melhores práticas dessas companhias que podem ser aprendidas num modelo de 2 dias de imersão. E o executivo, o líder, todo profissional, na verdade, ele não pode assim, já cheguei aqui... Não pode se conformar, ele tem que estar em uma formação contínua, sempre estar estudando ali o que está acontecendo, porque o mercado muda muito, né? É isso. Eu quase arrisco falar, Ciro, que o conhecimento ele é perecível. Né? Você aprendeu hoje, lá na amanhã frente muda. Então, não é, o teu conhecimento ele não ficou para trás. Ele é seu e a propriedade intelectual ele nunca vai ser transferido, né? Nunca vai ser perdido. Mas o conhecimento ele tem uma necessidade de desenvolvimento contínuo. Então, por quê? Porque o mercado te provoca o tempo todo. Então, como que eu me adapto, como que eu me aprendo, e como que eu aprendo e como que eu me atualizo. Né? Então, por isso que o programa chama-se Gestão do Futuro. Então, como que você vai estar sempre em constante aprendizado. Então, é todo dia. E essa experiência de trazer aquele executivo que já está na ponta, que já está numa empresa, para essa imersão é uma troca muito grande, né? Quem participa. Muito, muito rico. Né? Então, você tem um executivo de uma empresa validada, né? Que já tem processos e modelos experimentados e validados, de empresas que já cresceram, já se consolidaram, para ele ter um espaço de discussão e mentoria direto com esse empresário e executivo que está num processo que a gente chama de ramp-up, né, de crescimento. Então, você vai ter lateralmente pessoas que estão com dores parecidas com a sua, para trocar ali um ambiente, talvez um pouco acima ou um pouco abaixo, mas você vai ter um ambiente que vai uniformizar esse conhecimento, mas lá na frente você tem um mentor, né? Por isso que a gente usa o nome de mentor, esse cara vai estar te ajudando. Então, é um curso de dois dias presencial, mas a gente fala que é um programa de 4 meses, porque além dos 2 dias de imersão, tem um programa de acompanhamento e mentoria do que foi aprendido no dia previamente e posterior, para saber se na prática isso está sendo implementado. Fora isso, o network é ali dentro, né? Porque devem vir alunos aí de todo canto do Nordeste aqui para participar. A Fortaleza Nordeste, então tem gente do Nordeste inteiro, né? O último curso foi uma experiência bacana, que a gente trouxe gente do Nordeste inteiro. Já começamos a ver algumas pessoas do Centro-Oeste, né? Aquela pessoa que também acha que faz sentido vir para o Nordeste. O Nordeste, além de tudo, ele oferta uma beleza natural que no final de semana você pode aproveitar com a sua família também, mas é um programa que você traz o Nordeste inteiro, tem um network, além do network com o mentor que abre algumas portas dependendo da tua necessidade. E para quem está assistindo a gente, quer ser um líder, quer ser um CEO, quer ser um alto executivo, está lutando para isso. Qual é a dica, qual é a orientação para vocês aí que já estão nesse mercado e sabem o que é que o mercado está precisando? Cara, Ciro, eu acho que a grande palavra, né, o grande foco é desenvolvimento. Né? Acho que é um aprendizado constante, é desenvolvimento, é interesse, é atitude, né, e atualização. Né? Acho que o grande líder tem que estar aberto, né, a novos aprendizados. Né? Acho que o corpo pode envelhecer, mas a mente nunca. Né? Então, assim, você tem que estar sempre focado na atualização, desenvolvimento, aprendizado contínuo e muita força de vontade, né? Os 50 são os novos 50 são os 40 do passado, né? Então, e os 60 são os 50. Então, hoje sim tem muito espaço. Essa barreira da idade já foi transposta, né? Então, hoje se contrata pessoas com mais hora de voo, né, mas com vitalidade muito maior. Então, esse aprendizado ele não pode parar, porque o mercado é extremamente dinâmico. E também tem esse olhar humanizado também desse líder, né? Porque a gente, às vezes, não cobra só o número, né? Tem que cobrar também a satisfação ali do grupo, né? Tem que ter esse olhar humanizado? Tem, e tem uma pegada de aprendizado com esse novo executivo, né? Então, essa nova geração tem um cuidado diferente. Então, a forma que se geria no passado não é a mesma forma que se gera agora, né? Os benefícios, a qualidade de vida, né? O equilíbrio entre trabalho. Às vezes o funcionário não só quer o ganho financeiro, ele quer um dia de folga, ele quer um momento com a família ou dentro da empresa. Hoje mudou muito. Mudou muito, né? O home office veio para quebrar barreiras, né? A multinacional, que já vem validada e experimentada mundo afora, com modelos flexíveis de trabalho, ela cria um belo desafio para a empresa familiar que ainda não se adaptou. Então,
Hoje, o profissional o líder que não enxerga isso como uma oportunidade de desenvolvimento, né, e aprendizado, ele tende a ter no seu time um turnover muito maior. Então, tem um aprendizado aí, desenvolvimento, para aprender a gerir uma nova geração que está experimentando algo novo. E até mesmo quem já é empresário, meu negócio é pequeno, é médio ali, mas todo mundo tem que entender que hoje acho que quase todos os negócios são globais, né? Hoje está todo mundo conectado. Tudo super conectado e o negócio é pequeno, mas ele se faz através de pessoas, né? Então, em algum momento, ele vai precisar de processo e gente sem processo também não faz nada, e processo sem gente também nada acontece, né? Então, assim, ele precisa também aprender sobre isso, né? Aprender sobre o que está acontecendo no mundo afora. Tudo hoje é global, né? Então, você pode ter uma empresa de Pernambuco que vende mundo afora, né? Mas você vai precisar de uma pessoa local para tocar o teu negócio, né? Então, precisa aprender a gerir pessoas, ter conhecimento sobre o mercado, informação e aplicação de processo. E saber dessas novas ferramentas que vão surgindo todos os dias, né? Isso, por isso a atualização é fundamental. Tá certo. Fernando Paiva, muito obrigado pela sua presença aqui no Poder e Negócios. Fernando, que é sócio fundador da Aldens, também tem a Aldens Edu. Dá para encontrar a Aldens também lá na rede social? Como é que a gente encontra lá, quem está assistindo a gente? Você encontra no Instagram e no LinkedIn, né? Tem Aldens Group, né? E aldens.com.br, que você vai acessar direto o nosso site. As informações do curso está tudo lá também? As informações do curso estão direto no Instagram. Se você quiser nos seguir no Instagram, segue lá no Instagram. Você vai ter Aldens Edu e já vai ter todas as informações dos cursos que tiveram, dos próximos e desse agora do dia 20. Até o dia 19 a inscrição. Inscrição até o dia 19 de agosto. Tá ok. Fernando, muito obrigado pela sua participação. O Poder e Negócios de hoje fica por aqui. Participação do Fernando Paiva, sócio fundador da Aldens e também da Aldens Edu, essa escola de negócios. Um ótimo domingo para você e até o próximo Poder e Negócios. Até lá!